Mano, o que foi isso, hein? Neto do canal Opina Porco mandou o papo. E o cara é palmeirense, falou sem dó. O Flamengo é mortal e o Corinthians vacilou feio. Sim, você ouviu certo. Nem é torcedor do Mengão e já reconheceu o estrago. Foi uma análise sincera, pesada e que deixou muito corintiano sem reação. E olha, ele não mentiu não. O Flamengo tá no nível que, se você der um espacinho, já era. Hoje a gente vai assistir juntos a análise da partida entre Corinthians 1, Flamengo 2 e entender por que essa fala caiu como uma bomba no pós-jogo. Então, já chega deixando o like porque esse vídeo vai dar o que falar. Bora ver esse trecho juntos agora, porque tá insano. Porque, ó, vocês têm que entender, pessoal, que os corintianos, eles têm uma rotação diferente da gente. Pra eles, jogar um tempo bem contra o Flamengo, assim, sabe? Ter domínio de posse de bola, domínio na construção de jogada, pra eles isso já vale já. Mesmo perder por 2-1, perder por 2-1 pro Flamengo, pra eles é assim, ó. Irmão, perdemos de 2-1 do Flamengo, ó. Perderam? Nossa, vocês estão cabreiro, né? Não, você é louco, jogamos muito bem no primeiro tempo. Você é louco, dominamos o Flamengo no primeiro tempo, irmão. É, mano. O bagulho aqui é o seguinte, é isso. Eles estão acostumados com isso. Nós não. Nós estamos acostumados a sempre levantar a taça, sempre vencer. Então a gente não tá acostumado com resultados assim. E aí os torcedores do Palmeiras eu acho que ficaram mais revoltados que os torcedores do Corinthians, né? Mas vamos lá sobre o jogo. Bem, o primeiro tempo de fato, ele foi um primeiro tempo do Corinthians. O Corinthians basicamente dominou a maior parte das ações. O Corinthians conseguia criar mais, chegar com um volume ofensivo maior. O lado esquerdo do Flamengo era um lado muito deficitário, principalmente com o Vinha. O Vinha claramente está fora de forma. Não está conseguindo acompanhar, não está conseguindo entrar na rotação da equipe. E ontem, pelo primeiro tempo, sentiu isso, porque o Corinthians conseguia se aproximar muito bem. Tanto que o Léo Pereira não conseguia dar o combate necessário, o Vinha também não conseguia dar o combate necessário, então toda hora o Corinthians estava com linha alta. E essa linha alta fazia com que os jogadores de criação do Flamengo, eles ficassem ali enclausurados no seu setor, tentando dar bote. Só que esse tipo de jogador de criação, ele não é um jogador que tem habilidade em dar bote. Ele tem habilidade em construir jogadas, em subir ofensivamente, dão um apoio, claro. Só que quando você tem um setor do campo que simplesmente está parado, defensivamente falando, que era o que estava acontecendo com o Flamengo, tanto com o lateral esquerdo quanto com uma parte da zaga, aí, meu amigo, você complica, porque você deixa o time adversário com muita velocidade no seu campo e faz com que a construção de jogadas, os jogadores que eram para construir, eles comecem a dar apoio defensivo. E aí, a música toca conforme o Corinthians quer. E era desse jeito que aconteceu. No primeiro tempo, o Corinthians foi assim, com muita vontade, com muita velocidade, com muita garra, uma marcação homem a homem, fazia pressão ali em cima do Flamengo. Por várias e várias vezes conseguiu sair na frente ali com uma ou outra jogada do Yuri Alberto. Às vezes tentava uma ligação direta que também conseguia ganhar o fôlego, corrida dos jogadores do Flamengo. O Flamengo totalmente desorganizado, apático, devagar, simplesmente refém do Corinthians no primeiro tempo. Refém do Corinthians no primeiro tempo. O primeiro tempo ele é inteiro, praticamente do Corinthians. Talvez os últimos 10 minutos o Flamengo conseguiu colocar um pouco a bola no chão e equacionar algumas coisas. Ter um pouco ali de disciplina tática para conseguir uma jogada ou outra. Mas a grande maioria do primeiro tempo ela foi do Corinthians. E aí você tem o lance do pênalti, marcado pelo Wilton Pereira Sampaio, que é aquele negócio, caiu em Itaquera, juiz opera. Isso é regra, galera. Isso é regra. A galera discutindo, não, mas não foi pênalti, outro falando que foi e tal, mas não é isso. Tu caiu dentro da área em Itaquera, o juiz opera. Se é pênalti, se não é, isso é outra história. Vocês nem colocam isso na discussão. Automaticamente, jogo do Corinthians, Itaquera, jogador adversário caiu, a torcida do Corinthians fez... Oh! Penalidade máxima. Penalidade máxima. Eu já vi situações em que o Corinthians jogava em Itaquera e simultaneamente em outro jogo, em outra partida,
Lá no Morumbi, um jogador caía e os caras marcavam um pênalti no campo do Corinthians. Pro Corinthians. É. É raro, mas acontece muito. Então, é isso. E aí o Yuri Alberto faz aquilo. Até agora eu não entendi o que aquele rapaz quis fazer, pelo amor de Deus. Eu não entendi o que ele quis fazer, gente. Ele quis... Não, na boa, aquele tipo de lance, galera, eu acho que é por falta de respeito. De verdade. Porque assim, quando eu vou cobrar um pênalti, né, se eu fosse jogador, eu pensaria dessa forma. Se eu fosse cobrar um pênalti, eu teria o máximo de concentração possível e tentaria fazer o meu melhor. Sem fazer graça, sem fazer firula. Se ele fez graça e ele fez firula, é porque de alguma forma ele quis tentar, sei lá, menosprezar o Rossi. Ele quis tentar humilhar o goleiro. E aí no fim quem saiu humilhado foi ele. Porque se ele tivesse convertido aquele gol, talvez o Flamengo teria sentido ainda mais a pressão da partida naquele momento. E aí uma hora dessa, poderia estar falando de um empate ou às vezes até de uma vitória do Corinthians. A gente não sabe como aquilo ia impactar no Flamengo. E aí termina o primeiro tempo e o grande viés negativo para o Corinthians do primeiro tempo foi não ter feito gol. Retorna o segundo tempo e o Felipe Luiz começa a mexer na equipe. E assim, ontem, pessoal, o Felipe Luiz ele fez aquilo que o técnico tem que fazer, né? O time tá jogando mal e ele fez o time performar melhor. Sem ter que mexer muito. Inicialmente ele não mexe muito. Ele mexe basicamente em 2 jogadores. O Vinha, que deixava uma avenida no lado esquerdo, e o Léo Pereira, que estava sem tempo de bola. Com essas 2 substituições, ele equaciona as linhas de marcação melhor. Lembra que eu falei para vocês que os jogadores de criação ficavam enclausurados? A partir desse momento não mais. Por quê? Porque ele tinha marcação efetiva acontecendo ali. E isso permitia com que os espaços do Flamengo fossem melhores aproveitados. Obviamente que ele também mexeu na linha de ataque. Ele começou a trazer o Samuel Lino caindo mais pelo centro, na tentativa de puxar uma marcação ou na tentativa de aproveitar os espaços ali e a mobilidade do jogador. Então ele não só mexeu naquilo, mas ele mexeu também na forma de se movimentar do Flamengo. Ele aproximou ali o Arrascaeta dos jogadores mais ofensivos, do Samuel Lino, por exemplo, e ele fez com que o time ganhasse mais fôlego. Que no momento ali, numa ligação direta, o Corinthians vai lá e encontra o primeiro gol. E o que parecia ser aquele jogo que o Flamengo iria melhorar, o Corinthians faz um gol e é como se jogasse um balde de água fria no Flamengo. Só que, na verdade, o Corinthians jogou o balde de água fria e o Flamengo não sentiu a água fria. Ah, tá calor. Joga mais um pouco de água aí. Bora lá. Porque o Flamengo começa a reagir na partida. E a partir do momento que o Flamengo decide colocar a bola no chão mesmo e começar a trabalhar os espaços, a equipe se organiza melhor e começa a jogar muito. Mas muito melhor que o Corinthians. Além disso, o Corinthians já demonstra um certo cansaço em virtude do primeiro tempo. O Corinthians perdeu esse jogo por causa do senhor Yuri Alberto e por causa que no primeiro tempo não teve capacidade de converter isso em gols. E aí o Flamengo começa a aproveitar melhor o jogo, faz o gol de empate, numa boa jogada lá, com uma assistência do Lino ao Arrascaeta, Arrascaeta marcando mais um gol, mostrando mais uma vez ser um jogador efetivo. E a partir daí o Flamengo meio que domina o segundo tempo do jogo, né? O Corinthians fica com medo, entra naquele modo Dorival Júnior, retrancado, onde parece que o empate eles já estavam felizes, até tenta a ligação direta de novo, mas não consegue. E depois o Felipe Luiz começa a trocar. Luiz Araújo, coloca Jorginho, começa a trazer fôlego para a equipe do Flamengo, que melhora ainda mais do que já estava. E aí o Luiz Araújo vai lá e faz o segundo gol. Uma virada do Flamengo. Vamos dar uma olhada na classificação? Vamos lá? Flamengo, primeiro lugar com 54 pontos, isolado na liderança. Agora isolado mesmo. Palmeiras pode fazer até o jogo que está devendo lá, que não passa o Flamengo, ainda fica 2 pontos de distância. Nesse momento tem 5 pontos de distância. Segundo lugar, Cruzeiro, que cruzeirou ontem. E tem um jogo a mais que o Flamengo.
Então isso mostra que o Flamengo realmente agora está isolado na liderança. E o Palmeiras 49 pontos com 23 jogos. Mirassol 42 pontos com 24 jogos. O Botafogo perdeu, não há meio do Ancelotinho vencer, né? E o Fluminense vence o Botafogo na estreia do Zuzu, do Zubeldia, que combinou com o Fluminense, né? Combinou, né? Saiu de São Paulo, agora Fluminense. Todo mundo em casa ali. Ai, meus amigos, é isso, cara. É isso. Beleza? Neto, próximos jogos. Vamos ver, vamos ver. Eu também não sei. Ah, o próximo jogo do Palmeiras é contra o Vascão. Ei, Vascão, hein? Contra o Vascão. E o próximo jogo do Flamengo, o jogo do Vasco e Palmeiras vai ser quarta-feira às 19 horas. E o próximo jogo do Flamengo é contra o Cruzeiro. Jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos. Na quinta-feira, às 20h30. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Antes das notícias do Flamengo, pedimos a vocês que se inscrevam no canal Opina Porco. Link na descrição. Neto sempre trazendo conteúdos de relevância sobre o nosso Mengão. Agora vamos acompanhar as últimas do Flamengo. Cruzeiro terá retorno de Gabigol e reforço na zaga para encarar o Flamengo no Maracanã, em duelo decisivo pelo Brasileirão, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Promete emoções fortes e um confronto direto na briga pelo título. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 2, às 20h30, horário de Brasília, no Maracanã, em um dos duelos mais aguardados da reta final da competição. O time carioca, atual líder da tabela com 54 pontos, recebe o vice-líder mineiro, que soma 50 pontos, em uma partida que pode mudar o rumo do campeonato. E para este confronto decisivo, o Cruzeiro contará com reforços importantes. O técnico Leonardo Jardim terá novamente à disposição o zagueiro Lucas Vilauba e o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, ambos voltando de suspensão. A dupla retorna no momento mais oportuno possível, pois trata-se de um duelo direto na disputa pelo topo da tabela. Reforços pontuais no momento certo: Lucas Vilauba, que ficou fora da rodada anterior contra o Vasco devido a acúmulo de cartões, retorna ao sistema defensivo cruzeirense, reforçando o setor que tem sido um dos pilares da boa campanha da equipe celeste. Vilauba é considerado peça-chave na defesa, e sua ausência foi sentida na derrota por 2-0 para o Vasco em São Januário. Agora, o defensor reassume a titularidade, trazendo mais segurança ao setor que enfrentará um ataque poderoso, liderado por Pedro e Luiz Araújo. Outro nome que chama a atenção é Gabigol. Ainda que atualmente esteja no banco de reservas, o atacante é visto como uma importante peça de reposição, sobretudo em um jogo de alta intensidade, como o que será disputado no Maracanã. Gabigol já teve passagem marcante pelo Flamengo, e este reencontro carrega um peso emocional considerável. Gabigol reencontra o ex-clube em duelo tenso. O retorno de Gabigol ao Maracanã acontece justamente em uma partida com clima de decisão. Ídolo do Flamengo, o atacante agora veste a camisa do Cruzeiro e pode ser uma arma decisiva saindo do banco de reservas. No primeiro turno, foi dele o gol da vitória celeste por 2-1 sobre o Flamengo. No Mineirão, um dos momentos mais emblemáticos da temporada cruzeirense até aqui. Desde que assinou com o Cruzeiro, Gabigol já participou de 41 partidas, marcando 13 gols e contribuindo com 4 assistências. Embora tenha perdido espaço entre os titulares nas últimas rodadas, o atacante continua sendo uma referência técnica e emocional dentro do grupo. Sua presença no banco dá ao técnico Leonardo Jardim uma alternativa de peso para a segunda etapa. Caso o time precise de poder de fogo adicional, Flamengo mais líder do que nunca, mas sentindo a pressão, o Flamengo chega embalado para o confronto após vencer o Corinthians na última rodada, fora de casa por 1-0. Além do triunfo, a equipe rubro-negra foi beneficiada pelos tropeços de seus principais concorrentes. O Cruzeiro perdeu para o Vasco e o Palmeiras foi derrotado pelo Bahia, em Salvador. Com esses resultados, o Flamengo abriu 4 pontos de vantagem sobre o vice-líder Cruzeiro e 5 sobre o Palmeiras, terceiro colocado.
A liderança isolada traz tranquilidade, mas também aumenta a responsabilidade sobre o elenco. Comandado por Felipe Luiz. O técnico interino tem lidado com pressão e expectativas crescentes desde que assumiu o comando da equipe. Clima de decisão no Maracanã. Expectativa é de casa cheia no Maracanã. A torcida rubro-negra deve comparecer em peso para empurrar o time rumo a mais uma vitória que pode consolidar a liderança do campeonato. De acordo com estimativas iniciais, mais de 60 mil ingressos já foram vendidos para o duelo, e a atmosfera promete ser de final antecipada. O jogo será transmitido com exclusividade pelo Premiere, no sistema Pay-Per-View. Além disso, a cobertura completa será feita pelo Coluna do Fla, com vídeos ao vivo, comentários em tempo real e ampla repercussão nas redes sociais. Bastidores do Flamengo. Pablo desabafa após afastamento, enquanto o Flamengo vive um bom momento dentro de campo. Fora dele, alguns atletas enfrentam situações delicadas. Um dos casos mais comentados nas últimas semanas é o do zagueiro Pablo, que está afastado do grupo principal há cerca de 8 meses. Fora dos planos do técnico Felipe Luiz, o jogador treina em horários alternativos no Ninho do Urubu e não participa mais das atividades com o elenco. Em uma postagem recente nas redes sociais, Pablo fez um desabafo sincero sobre sua situação no clube. Segundo ele, apesar do afastamento e da falta de oportunidades, mantém o foco e não está triste com o momento. Eu quero que eles não enxerguem só o Pablo, que está treinando separado no Flamengo há 8 meses e mesmo assim está feliz. Não estou dizendo que eu estou conformado com a situação. Estou dizendo que com a situação que estou vivendo, eu não estou triste, escreveu o jogador. O zagueiro também ressaltou que sua postura não está relacionada ao salário ou à vida financeira, mas sim à maneira como encara os desafios. Não é sobre salário, não é sobre o que eu ganho. Existem várias pessoas que são milionárias e estão depressivas na cama. Não é sobre o que você tem, mas sobre o que você carrega. O que eu carrego é muito maior sobre a situação que eu vivo, concluiu. Com um contrato válido até dezembro de 2025, a tendência é que Pablo deixe o Flamengo ao fim do vínculo. Ele chegou ao clube com status de titular, mas perdeu espaço e atualmente vive uma espécie de isolamento profissional. Luiz Araújo revela torcida contra o Palmeiras. É normal. Outro destaque da última rodada foi a sinceridade de Luiz Araújo. Após a vitória contra o Corinthians, o atacante do Flamengo revelou que o elenco assistiu ao jogo entre Palmeiras e Bahia, torcendo contra o rival paulista. A derrota do time de Abel Ferreira foi comemorada entre os jogadores do rubro-negro. A gente sempre está focado nos nossos jogos. Sabemos que somos os líderes, então se fizermos o nosso papel, seremos campeões. Assistimos sim ao jogo do Palmeiras, com certeza, disse Luiz Araújo. O jogador ainda admitiu que essa secada entre rivais é algo natural no futebol, especialmente quando a disputa pelo título está tão acirrada. Sempre que tiver um rival brigando pelo título, jogando, iremos torcer contra. E eles também vão fazer o mesmo. Tenho certeza que eles estavam tentando secar a gente hoje, domingo. Agora depende do nosso trabalho para conseguir o título e é isso que importa. Finalizou o cenário do Brasileirão após 25 rodadas com o encerramento da 25ª rodada. O Flamengo lidera com 54 pontos, seguido por Cruzeiro, 50 e Palmeiras, 49. A rodada foi particularmente favorável ao time carioca, que não apenas venceu seu compromisso, como viu seus principais adversários perderem pontos preciosos. A derrota do Cruzeiro para o Vasco e a vitória do Bahia sobre o Palmeiras reconfiguraram momentaneamente a disputa pelo título, dando ao Flamengo a oportunidade de abrir vantagem. Contudo, o cenário pode mudar rapidamente. Caso o Cruzeiro vença o confronto direto no Maracanã, a diferença cairá para apenas 1 ponto, reacendendo a disputa nas últimas rodadas. Por outro lado, se o Flamengo confirmar a vitória em casa, abrirá 7 pontos de vantagem sobre o adversário mineiro, uma diferença significativa a essa altura do campeonato. Expectativa para o confronto. Jogo entre Flamengo e Cruzeiro reúne todos os ingredientes de um clássico moderno. 2 gigantes do futebol brasileiro
Com elencos estrelados, briga direta pelo título, clima de rivalidade e um Maracanã lotado. Além disso, o reencontro de Gabigol com seu ex-clube adiciona um tempero especial ao confronto. Do lado do Flamengo, a confiança está em alta. A equipe chega embalada, com boa sequência de resultados e demonstrando solidez defensiva e ofensiva. Felipe Luiz tem buscado manter o equilíbrio emocional do grupo, sabendo que cada ponto conquistado pode ser determinante para a conquista do título. Já o Cruzeiro aposta no retorno de peças importantes e na capacidade de reação da equipe, que vinha de boas atuações até o tropeço contra o Vasco. Leonardo Jardim sabe da importância de pontuar fora de casa, mas também enxerga a oportunidade de surpreender no Maracanã e embolar novamente a ponta da tabela.